Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O César de Castro Alves, analista de mercado da MB Agro, colaborador do Paracatu Rural, inicia sua participação em nosso jornal analisando os últimos 30 dias do mercado de bois, suínos, frangos, para que você, produtor, possa se preparar para o que vem pela frente. Bom dia, César. Olá, amigos de Paracatu e região. Aqui é o César de Castro Alves. Eu trago aqui as atualizações dos mercados de proteínas animais, carnes e leite, como normalmente nós fazemos. Vou pontuar aqui o que eu acho mais importante, dos acontecimentos aí, nesses últimos 30 dias. Acho que a coisa mais importante, notável, é que o ano começou com uma queda de preço das carnes, Isso vale para o leite também, como é bastante comum nessa época do ano, um mês complicado de vendas, festas, férias, as despesas comuns desse período. Então, um mês mais fraco mesmo de demanda interna de carnes. A gente teve isso acontecendo, em todas elas, em que pese o boi gordo especificamente não ter cedido proporcionalmente às carnes, Caiu a carne de frango, caiu a ave, caiu a carne suína, caiu também o suíno, caiu a carne bovina e não caiu o boi. Caiu em alguns estados, mas muito menos do que a carne, Então isso fez com que, mais especificamente no comecinho do ano, até o meados de janeiro, a margem dos frigoríficos no mercado interno, o spread, que fica da venda de carne e compra de boi, apertou muito naquela ocasião, porque você teve esse descompasso, que o boi não cedeu a matéria-prima e a carne no atacado cedeu bastante. Isso ao longo do final de janeiro e começo de fevereiro foi corrigindo, essa situação já melhorou, ou seja, o boi cedeu um pouquinho, mas as carnes voltaram a subir. Os cortes, eu digo aí especificamente o dianteiro e a ponta de agulha, o traseiro caiu e não subiu. Então a composição disso aliviou um pouco essa pressão pontual que estava sobre os frigoríficos. Apesar disso, a margem de exportação de carne bovina ela foi boa em janeiro, então também não é que está um momento muito ruim para os frigoríficos não, tá? É só uma piora que houve em janeiro e isso já melhorou, o que é bom para todo o setor, Certamente os frigoríficos em melhor condição ajudam na precificação de boi. Outra coisa importante é que com essa queda da carne bovina, e junto com o frango e suíno, todas elas, a carne bovina ela caiu menos do que a suína e a de frango. Então as relações de preço entre as carnes elas estão muito mais favoráveis para o frango e para o suíno do que para o boi. Relativamente a carne bovina ela está cara em relação ao frango e o suíno, justamente por conta desse descompasso aí das quedas, Em janeiro deste ano, a China aumentou as importações de carne suína em 122%, com a aquisição de 13,5 mil toneladas. A receita com as vendas somou 28,9 milhões de dólares, forte alta, 131% acima do montante observado no ano anterior, segundo a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Hong Kong, por sua vez, incrementou suas importações em 23%, com 17,2 mil toneladas exportadas em janeiro deste ano. Em receita, o crescimento chegou a 27%, totalizando 34,8 milhões de dólares. César fala sobre o impacto causado pelo embargo da Rússia. O mês de janeiro também foi muito marcante para as exportações de carne bovina, foi um mês muito bom, Foi a única carne que teve um aumento de volume em relação a janeiro do ano passado, no caso do boi da ordem de 15%, As exportações foram melhores do que as exportações de carne bovina de janeiro de 17%. Isso não aconteceu no frango e no suíno, ou seja, os números foram piores, especificamente no suíno tem uma complicação grande que a gente já vem conversando, que é o embargo da Rússia, A Rússia significa em torno de 40% da pauta de exportação de carne suína, então com esse mercado está fechado, zerou também as vendas de carne para a Rússia em janeiro, de bovina também, mas no caso da suína, devido à concentração, esse estrago foi maior. Então a gente teve um bom ritmo de compra da China, Hong Kong, mas não compensou a ausência da Rússia na carne suína. Então foi um mês ruim de exportações de carne de frango e suíno e bom para o boi. Isso explica muito essa maior resiliência do boi gordo em relação aos outros animais aí, a ave.
A consultoria Agripac revisou para baixo as estimativas para safras de soja e de milho da Argentina em decorrência da seca que atinge o país. Segundo o consultor Pablo Adriani, a previsão do ciclo 2017-18 da oleaginosa argentina caiu de 57 para 47 milhões de toneladas. A safra de milho do país vizinho foi revista, de 40 para 35 milhões de toneladas. A suinocultura e a avicultura estão sendo afetadas, pois o custo de produção tem aumentado com a diminuição de oferta de matéria-prima para rações. Ainda pontuando na suinocultura e na avicultura, a situação apertou muito, né? A pressão está muito grande nesses setores, justamente porque os custos subiram, né, recentemente, né, com essas preocupações cresceram em relação à safra de grãos e os riscos futuros aí da agricultura, e a gente teve queda de preço, né, das carnes. Então essa combinação de preço caindo da ave e do suíno e custo de produção aumentando colocou tanto a avicultura quanto a suinocultura no vermelho agora em fevereiro. Isso significa que não há espaço para aumento de custo sem que haja uma deterioração adicional nas margens desses setores, porque provavelmente os preços não vão subir tão rapidamente, né? A gente tem normalmente no primeiro trimestre um período mais difícil de precificação, então é possível que a ave e o suíno demorem um pouco a reagir, e esse período preocupa se os custos evoluírem, né? Porque vieram vários problemas aí nos últimos dias, né? Primeiramente a piora da safra da Argentina, os números estão vindo muito para piores lá na safra de soja, com a seca, e tem dúvida se essas chuvas virão em volume suficiente e se virão mesmo. E se não virem, a situação da soja pode complicar, e aí a gente teria talvez mercados de grãos mais aquecidos precificando um pouco isso se as notícias forem para pior, tá? De relação às chuvas. O USDA trabalhava algum tempo atrás com 54 milhões de toneladas para soja, hoje algumas fontes já falam abaixo de 50, então daqui pode vir algum ruído. E no Brasil você tem um excesso de chuvas dificultando a colheita na soja no cerrado, e isso preocupa um pouco se não vai atrasar o calendário de plantio da safrinha. Em princípio, o segundo ponto aqui é menos preocupante, né? O Brasil deve ainda assim, apesar dessas chuvas excessivas, entregar uma grande safra. Isso deve ser alguma coisa aí entre 112 e 115 milhões de toneladas de soja, um número muito expressivo. Pode compensar um pouco eventuais problemas na Argentina, mas isso está em aberto, pode dar margem para pressões aí momentâneas para cima das carnes e bons preços para os produtores de milho e soja nas próximas semanas. O cenário de boi está bom, está firme, os preços futuros deram uma estabilizada, o contrato de outubro aponta lá uns 151, o que é um bom preço, ele está estável nesse nível já há algumas semanas e está tudo organizado, né? Os frigoríficos estão operando, possivelmente a oferta de gado vai crescer, aproximando mais da safra aí. Os preços futuros hoje, eles praticamente não consideram barrigada ali em maio, nada disso, está bem linear a curva, né? O que chama atenção, é possível que tenha alguma queda aí ao longo, se a oferta de gado na safra se mostrar realmente maior do que o mercado está vendo hoje. De qualquer forma, um mercado construtivo, acho que bastante positivo. O preço do leite caiu no começo deste ano. Essa situação já vinha acontecendo em 2017. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço médio pago ao pecuarista brasileiro pelo litro do leite no mês de janeiro foi de 98 centavos, o menor valor em 8 anos. O estado de Minas Gerais foi o que teve a maior desvalorização mensal, 2,93%. A média CPEA teve recuo de 20% em um ano. César de Castro diz que há rumores de uma crescente disputa por leite pelas empresas de laticínios. Na parte de leite, né, há alguns ruídos, né, de informações correndo, não muito seguras, de que está crescendo a disputa dos laticínios por leite na captação, né? Ou seja, a gente já vem de meses seguidos de aumento no volume de leite, a indústria estava ficando mais confortável com esse aumento de produção, e agora já há 1 ou 2 meses as margens estão muito mais apertadas para os produtores de leite, e isso está provavelmente desacelerando a produção. Então, no atacado, né, os preços dos derivados, leite em pó, longa-vida, não tem nenhuma mudança. Há um início de uma melhora no caso do longa-vida, mas no leite em pó, por exemplo, está em queda na média de fevereiro contra janeiro, então não há sinal de melhora nos preços no atacado, o que daria lastro para um aumento de preço de leite. Só que, por outro lado, isso pode estar ocorrendo via redução da produção. Então, é possível que nos próximos meses a gente veja talvez o final das quedas de preço ao produtor ou até uma estabilização, a depender desses volumes. O último mês ele ainda caiu 1,5%, né, na média Brasil, tá alguma coisa
coisa próximo de R$1,10 aí, reais por litro, e é um patamar bem baixo que coloca bastante pressão no produtor, né, que está vendo os custos subirem e a margem bastante apertada. A boa notícia é que leite deve ser daí para melhor, né? O consumo ele deve gradativamente melhorando, né? Possivelmente depois que passar o primeiro trimestre, a gente acredita que as condições devem continuar melhorando, né, da economia, e isso deve levar a uma melhora do consumo e também combinado com uma redução da produção. Então pode ser que tenha uma melhora no cenário de leite aí para os próximos meses. A exportação brasileira de produtos lácteos para o mercado árabe cresceu 26,5% ano passado sobre 2016, de acordo com dados informados pela Associação Brasileira de Laticínios, a Viva Lácteos. O segmento inclui, melhor dizendo, todo tipo de lácteos, desde leites como condensado e em pó, até queijos, creme de leite, manteigas, requeijão e doce de leite. O Brasil conseguiu receita de 31,6 milhões de dólares com vendas de lácteos aos países árabes no ano passado, com um desempenho bem superior ao obtido nas exportações gerais do Brasil na área, que recuaram 35%. Os árabes responderam por 28% das vendas internacionais do setor. A participação foi quase o dobro de 2016, quando estava em 14,4%. César diz que há um aumento do preço de leite no mercado internacional. E ajudou também, recentemente, né, uma notícia boa, o preço externo, o preço internacional do leite, referência externa, subiu 7% no último leilão. Isso significa uns $3.300 por tonelada, mais ou menos o preço internacional, um pouquinho abaixo do que seria o nosso equivalente leite convertido em pó, que seria uns $3.500. Então, é muito comum o Brasil ficar mais caro do que a referência internacional, mas se a gente pensar em leite fluido apenas, hoje o nosso leite média Brasil, ele seria uns 35 centavos de dólar por litro, que equivale ao mesmo preço da Argentina e ao mesmo preço do Uruguai. Então é possível que o mercado de leite tenha encontrado aí o piso e deve se recuperar, como já está começando a aparecer nos números externos. Essa alta externa, ela veio acompanhada de alguma preocupação com a produção da Nova Zelândia, que sofreu um pouco, mas há, de certa forma, um fluxo de produção crescente no mundo, né? Na Europa, nos Estados Unidos, de leite. Então não é também um cenário muito confortável de falta de leite, de escassez se desenhando, nada disso. O que houve foi um aumento da procura da China e uma preocupação adicional aí com a safra da Nova Zelândia. E no mais, está tudo mais ou menos como está. Então o produtor de leite precisa ter bastante atenção aí nesse momento, tentar controlar os custos e não aumentar muito o ritmo de produção para que o mercado se ajuste ainda nesse momento que o consumo está relativamente fraco. De um modo geral, eu vejo como positivo esse início de ano, né? Essas quedas de preço já eram esperadas e eu acho que talvez o que tem de mais novidade aqui são os detalhes de custos, né? Então, bastante atenção no clima aí nas próximas semanas. Se isso tudo caminhar bem, a tendência é que os preços voltem a se acomodar de grãos. Caso a gente tenha novas surpresas negativas da Argentina, pode ser que tenha pressões aí para cima nas próximas semanas. Então é isso, eu fico por aqui, falo com vocês em breve. Um grande abraço, espero ter sido útil. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?